Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, sim. Hoje nós vamos refletir no Salmos 46, a nossa quinta aula, cujo tema é celebrando a segurança do povo de Deus. A segurança, acho que não tem nada melhor pra gente do que essa certeza de que nós temos um Deus em quem nós podemos encontrar segurança em todos ou em qualquer momento da nossa vida. Aqui no tópico 1, nós vamos falar sobre a nossa fragilidade, sobre a fragilidade humana. Esse salmo, ele é bem patente, é bem incisivo mesmo quando ele diz sobre a nossa fragilidade, o quanto somos frágeis diante dos problemas, diante das enfermidades, a nossa fragilidade diante do pecado, a nossa fragilidade diante dos problemas. A questão toda não está na nossa fragilidade. A questão toda é em quem nós temos posto a nossa confiança, em quem nós temos nos sentido seguro. Porque às vezes é muito fácil você se sentir segura com o teu dinheiro, com a tua conta bancária. Às vezes é muito fácil você se sentir segura pelos amigos que te cercam, pelo poder que você tem, pela influência que você possui. Às vezes a nossa confiança ela está justamente nisso. E isso é um perigo muito grande, né? Quando a nossa confiança está em outro lugar que não seja em Deus. Porque Deus é aquela rocha inabalável. Os homens falham, o dinheiro acaba, a influência tem o seu prazo até onde aquilo ali convém. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é aquele que em todos os momentos ele está agindo em nosso favor. E nessa Salmos 46 é isso que nós vamos desenvolver a cada dia. Buscando realmente desenvolver essa certeza, essa confiança em Deus. Deus é o nosso refúgio. O que significa refúgio? Refúgio é aquele lugar seguro. Refúgio é aquele lugar impenetrável. Refúgio é aquele lugar onde você sabe que nada vai te alcançar enquanto você estiver ali. Quando nós estamos abrigados ali. E o único lugar de total confiança, de total segurança, de total que é algo impenetrável, realmente não tem jeito. É o nosso Deus. E quando o salmista fala isso, eu tenho certeza que ele fala do que ele sabe. Ele fala das experiências dele. Porque a gente vai ver no decorrer da aula que a questão toda, muitas das vezes, é quem fala. A autoridade de quem diz. E esse salmista, em especial, ele tinha muita autoridade. Porque esse salmista, em especial, ele passou por muitas coisas. E por maiores que fossem os problemas que eles tenham enfrentado, ele sabia que a confiança dele em Deus era algo que era realmente inquestionável. Ele tinha Deus como seu refúgio, alguém que ele podia se esconder, alguém que ele podia se abrigar. Ele tinha Deus como a sua fortaleza. Sempre que eu falo de fortaleza, eu me lembro de Jericó. Por que Jericó? Porque Jericó, ela pende para os dois lados. Por exemplo, Jericó era uma cidade fortificada, quase impenetrável. Mas o povo de Deus, unido em obediência, conseguiu jogar aquele muro. O muro de Jericó era tão alto que caminhões podiam passar por cima dele. De tão fortificada, de tão firme que era aquela cidade. Mas a obediência daquele povo fez com que as muralhas caíssem. Ou seja, a nossa obediência move a mão de Deus de tal forma que a nossa obediência traz o milagre. A nossa obediência produz livramento. A nossa obediência faz com que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida. E foi justamente o contrário daquele povo. Aquele povo confiou em quê? Nas muralhas. E o que aconteceu? Como povo de Deus, a sua confiança estava em Deus. Aquela muralha não serviu absolutamente de nada para eles. A obediência dele fez com que um sobrenatural acontecesse na nossa vida. Por isso que eu falo, na obediência, o segredo, o nosso segredo está em mantermos uma vida em obediência ao nosso Deus, para que nós possamos experimentar todas as maravilhas dele para a nossa vida. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E já seria maravilhoso se o salmista dissesse, Deus é um socorro presente. Já era maravilhoso. No entanto, ele diz que ele é um socorro bem presente. Bem presente no hebraico origina-se de duas palavras. Ou seja,
Ele enfatiza a rapidez com que Deus vai agir. Ele enfatiza a perfeição de Deus. Ele enfatiza o poder do Senhor, o poder de socorro do Senhor. É isso que o bem presente quer dizer. Essa rapidez e a perfeição do nosso Deus agir na nossa vida. Então, que a nossa confiança não esteja no homem, não esteja no dinheiro, não esteja em posição social, não esteja em nada. Que nossa confiança esteja única e exclusivamente no Senhor. A questão toda é que essa confiança ela precisa ser desenvolvida. Eu sempre falo que um relacionamento ele não se cria, não se forma de uma hora para outra. Não. Um relacionamento é uma construção. Aquele momento íntimo que nós passamos um com o outro. A gente vai ver isso justamente no tópico 2. Como eu falei, a questão toda é quem, né, escreveu os Salmos. Quem escreveu os Salmos foram os filhos de Corá. E quem foram os filhos de Corá? É isso mesmo. Lá há milênios atrás, no livro de Números, fala sobre um certo Corá. E ele desejou obter algo que não era dele. Ele queria o sacerdócio. Ele brigou contra a autoridade de Moisés, ele lutou contra o chamado de Arão e seus filhos. Ele queria para ele, a questão toda não é você desejar ou você buscar algo melhor para a sua vida. A questão toda é quando nós desejamos algo que não é nosso. A questão toda é quando nós lutamos por algo que não é o nosso chamado, não foi preparado para a gente. Essa toda foi a questão de Datã, Corá e Abirão. E ali a rebeldia, porque quando eles lutaram contra a autoridade de Deus, porque Deus havia escolhido uma família sacerdotal. E eles não achavam que eles deveriam ter aquela posição. E algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu vivo Datã, Corá, e mais de 200 pessoas morreram nessa situação. Porém, os filhos de Corá não morreram. Por que eles não morreram? Porque eles não compactuaram com essa situação, com essa situação do pai dele. No entanto, no Velho Testamento diz que o ensinamento era de boca em boca. Conforme eles ensinavam o povo, era de uma forma oral. Eles passavam, eles contavam os feitos de Deus. E essa passagem da terra se abrir e engolir as pessoas foi um feito maravilhoso. Ou seja, durante séculos, durante muito tempo, inclusive até hoje eu estou falando aqui disso, né? Vem falando sobre a atitude de Corá que o Corá teve. E eu nunca estudei sobre isso, eu nunca vi ninguém pregando sobre isso, mas isso é algo que fala no meu coração. Que tipo assim, conforme os feitos, as pessoas iam contando, a descendência estava ali. Os filhos, no primeira instância, estavam, depois foram os netos, os bisnetos, os tataranetos. E durante muitos séculos, essa família, eu acredito que sofreu com a vergonha, com a dor de ter o pai querendo usurpar algo que não era dele. Foi um feito vergonhoso para a família de Corá. Ainda que os filhos não tenham compactuado, mas os resquícios, a vergonha ficou para eles, porque eles não morreram. E durante muito tempo da sua vida, eu acredito que essa vergonha os acompanhou, porque quando fosse contar, automaticamente as pessoas olhariam para quem? Para quem estava presente, né? No caso, aquela geração atual. E o tempo se passou. E eles não negaram a fé. O tempo se passou, mas eles não negaram o Senhor. Eles continuaram na posição dele, tanto que muito tempo depois, quando Davi estava reinando, quando Davi introduziu os louvores na adoração, nos levitas, aonde estavam os filhos de Corá? Ali, aguardando a promessa. Porque eles sabiam que um dia eles poderiam voltar a exercer com obediência, com fidelidade, aquilo que eles mais gostavam, que era servir ao Senhor. E ali eles estavam na posição. E se você for lá ler numa das passagens de Davi, do rei Davi, você vai ver que os filhos de Corá tiveram a sua vida restituída novamente, a posição deles. Isso é maravilhoso. Por isso que eu falo, a questão de quem fala é que é importante. Aonde você põe a sua confiança. Aqui vem falando sobre, no tópico 2.2, falando sobre a cidade de Deus, que no caso era a Jerusalém, onde estava a arca,
e o templo. Quando o templo foi construído, Salomão fez uma oração maravilhosa e dizia para Deus assim: Senhor, se um dia o seu povo não estiver aqui, estiver longe, ainda que eles estejam longe, ao olhar para Jerusalém, ao levantar as mãos para Jerusalém, ouça, Senhor, a oração do seu povo. Atenda, Senhor, o clamor do seu povo. E a Bíblia fala exatamente isso, que os anos se passaram e quando Daniel estava cativo na Babilônia, ainda que ele estava sofrendo perseguição naquele momento, ele não deixou de servir ao Senhor. Ele não deixou de adorar ao Senhor. Ele não deixou de obedecer a Deus. E ele abria a janela do quarto dele e orava para Jerusalém, levantando as mãos. Aquilo ali lhe custou, como a gente sabe, a cova dos leões, onde um grande milagre de Deus ali também aconteceu. Ou seja, em todos os momentos da nossa vida, independente de como nós estejamos, a oração precisa fazer parte. A oração precisa ser constante na nossa vida. É algo que a gente não pode abrir mão. E nós sabemos que a Jerusalém hoje, pra gente, ela é celestial, ela está no alto. Nós não precisamos mais de uma área demográfica, geográfica, para poder orar a Deus, porque o véu do templo ele se rasgou. Nós não temos que levantar as mãos procurando aonde Jerusalém está, porque hoje nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito habita em nós. Nós não precisamos procurar a arca, entendeu? A presença de Deus, ela está dentro de nós e isso é maravilhoso. No entanto, como eu tenho falado sempre, a nossa vida ela é de construção. Aqui no tópico do 2.3, vem falando sobre a agitação das nações e sobre o cessar das guerras. Entenda bem, lutas e adversidades vão surgir sempre. A questão toda é da onde essa luta vem e como ela está se construindo. Por exemplo, na igreja primitiva, quando a igreja primitiva foi fundada, a perseguição era muito grande. As lutas eram muito grandes, as adversidades que eles enfrentavam era muito grande, mas isso só fortalecia, só unia cada dia mais, elas avançavam, a igreja primitiva, ela avançava cada dia mais. Por quê? Porque a luta era de fora para dentro. Dentro, eles estavam unânimes em oração. Eu acho lindo uma das passagens, por exemplo, a saudação do povo não era a paz do Senhor como a gente dá hoje. Era Maranata, porque eles viviam como se Jesus fosse voltar hoje. Eles não esperavam Jesus para daqui a 10, 20, 30 anos. Eles viviam hoje. Eles propagavam a palavra do Senhor, anunciavam a palavra do Senhor como se Jesus fosse vir hoje, porque eles sabiam que aquele povo precisava de libertação. Eles sabiam que aquele povo precisava da palavra de Deus para serem curados, para serem transformados, para serem avivados, porque eu creio que a palavra de Deus realmente é tudo isso. E é aquilo que eu estou falando. E quando a luta é dentro para fora, é que a coisa complica. Por quê? Nós vivemos num país maravilhoso, onde o evangelho pode ser anunciado. Eu amo louvores, eu amo teatro na igreja, eu amo testemunho, mas para mim, nada substitui a palavra de Deus. No momento em que eu não dou a palavra de Deus a primazia, quando eu não valorizo verdadeiramente a palavra de Deus nos meus cultos, eu estou fechando as portas do Evangelho. E ao fechar as portas do Evangelho, eu estou impedindo que a cura, que a libertação, que a transformação, que o renovo aconteça dentro da igreja. Por quê? Porque existem pessoas que, infelizmente, são pessoas que não conseguem, dentro das suas casas, buscarem a Deus. Existem pessoas que dependem da instituição, da igreja, para orar, dependem da igreja para poder ouvir a palavra de Deus. Então, a igreja ela precisa ter esse discernimento de que a palavra não pode ser deixada de segundo plano. Os louvores são importantes, os testemunhos são importantes, tudo dentro de uma igreja é importante, mas nada se compara com a palavra de Deus. Por quê? Porque é através da palavra de Deus aonde as coisas vão realmente acontecer. É onde nós vamos realmente viver o verdadeiro evangelho. Porque, por exemplo, aqui no tópico 2, no tópico 3, vem falando sobre as relações que a Bíblia tem uma com a outra. Por exemplo, no Salmos 46 e no Salmos 47, elas vêm falando sobre a vitória do Senhor sobre a terra.
Vem falando sobre a grandeza de Deus, o quanto Deus é maravilhoso, Deus é o refúgio, fortaleza, socorro bem presente, anunciando. E quem vai fazer esse anúncio somos nós, porque a missão de propagar o Evangelho é nossa. Somos nós, como cristãos, que precisamos dizer às gerações futuras o quanto Deus é maravilhoso. Por quê? Porque a gente precisa entender que tudo na nossa vida ela é enraizada, ela é construída. Não acontece de uma hora para outra. Não acontece, por exemplo, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos entender que Deus, ele é Deus independente de mim ou não. Deus, ele não precisa de mim para nada. Eu é que dependo de Deus para a minha vida. O fato de eu não anunciar, o fato de eu não viver as maravilhas de Deus, isso não quer dizer que Deus não seja quem Ele é. A questão toda é, eu preciso anunciar que Ele é sim um Deus de vitória, que Deus é sim um Deus de maravilha, que Deus é sim um Deus que realiza prodígios e milagres. Porque aqui no tópico 2.3.3 vem falando sobre Lutero. Quem foi Martim Lutero? Martim Lutero foi um homem que ele reformulou a igreja. Antigamente só existia uma igreja, que era a igreja de Roma. E Lutero, olhando aquela situação, falou, peraí, não é assim, as coisas não funcionam desse jeito, nós somos só pela graça. É um dom, um presente que Deus nos deu, isso não se compra com dinheiro, é um favor imerecido. A nossa salvação vem através do Senhor Jesus, no momento em que eu reconheço Ele, que eu olho para Ele e reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou salva, eu e a minha casa. Ele, olhando tudo o que estava acontecendo, ele foi um dos reformadores da igreja, dois. E muitas tribulações sobreviveram à vida de Martim Lutero. E uma das coisas que deu força, graça para ele avançar, foi justamente a inspiração no Salmos 46. Porque eu não sei, mas talvez Lutero tenha tido a mesma visão que a minha. Olhando e falando, poxa, quem escreveu isso daqui foram os filhos daquele que se levantou contra Deus, foram pessoas que passaram por situação de vergonha, de humilhação, de rejeição, mas mesmo assim eles permaneceram fiéis, mesmo assim eles não saíram do templo, mesmo assim eles não abandonaram a Deus, e aquilo ali foi criando força nele, que ele escreveu o hino Castelo Forte. Ou seja, lutas, adversidades vão surgir sempre. É muito normal alguém bater no teu ombro e dizer que é teu amigo, que te ama e que ele está falando mal de você. É muito normal alguém bater no teu ombro, olha, nós somos companheiros e tudo bem, beleza, e ali atrás está te traindo. Pessoas são traídas por amigos, por família, por irmãos. Isso acontece. A questão toda não são isso, é como nós temos nos comportado diante dessas adversidades. Quantas pessoas deixando de viver a promessa de Deus por causa de uma palavra de maldição que ouviu, por causa de um pecado que cometeu. Somos salvos pela graça, é um favor imerecido. Deus é um Deus de maravilhas, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de prodígios. Ouça, reflita, viva as maravilhas de Deus. Não olha para as adversidades que têm sobrevindo à nossa vida. Não olha para esses problemas. Engraçado é que no Salmo 46, no versículo 11, diz o seguinte, no versículo 10... Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus responde à oração do salmista. Ali o salmista vem falando, quando chega no versículo 10, Deus responde, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. No momento em que nós nos aquietarmos, a gente vai ver a maravilha de Deus. E ele ainda diz, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus vai ser exaltado na nossa vida. Porque no momento em que nós não olhamos para essas situações, no momento em que nós rompemos todas as adversidades que nós enfrentamos, quando nós nos mantemos numa posição mesmo de obediência a Deus, é o nome do Senhor que é glorificado e exaltado. Que a gente possa ouvir essa palavra maravilhosa de Deus, que é aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração.